Olá! Hoje eu vou contar para você 3 relatos reais, emocionantes e também perturbadores, que vão fazer você deixar de duvidar do sobrenatural. Casos que aconteceram com pessoas reais como eu e você. Esse vídeo terá poucas imagens e eu gostaria que você se imaginasse vivendo o que essas pessoas viveram e prestasse muita atenção em cada uma dessas histórias. E também, se puder, que no final desse vídeo você deixasse o seu comentário. O que vou relatar agora aconteceu comigo há exatamente 4 anos. É real e mudou a forma como eu pensava sobre o mundo espiritual. Eu era noivo, minha noiva era uma pessoa linda em todos os sentidos. Uma pessoa boa que sempre ajudava e fazia o bem para os outros. Numa noite, após sair da faculdade de medicina, ela foi atropelada por um motorista embriagado que estava fugindo da polícia. Ela não resistiu e o pior aconteceu. Ela faleceu na hora. Meu mundo desabou. Entrei em depressão profunda por muito tempo. Deletei todas as minhas redes sociais. Me afastei de todo mundo, saí do meu emprego e voltei para minha cidade natal para ficar mais próximo dos meus pais. No dia exato que fez 1 ano do falecimento da minha noiva, eu estava muito mal. Estava com uma tristeza profunda e decidi que ia acabar de vez com a minha própria vida. Planejei tudo, decidi que ia pular da cobertura do meu prédio que ficava no 8º andar. Resolvi que faria isso exatamente às 8 horas da noite, horário que aconteceu o acidente dela e meus pais estariam na igreja. Pois bem, o plano estava dando certo, se é que posso dizer assim. Meus pais foram para a igreja, fiquei sozinho no meu apartamento e chegou a hora. Deixei a carta que tinha escrito debaixo do travesseiro da minha mãe. Tirei meu tênis e fui para a cobertura. Chegando lá, percebi que tinha esquecido meu celular no meu bolso, mas tudo bem, não ia mais servir para nada mesmo. Quando subi no parapeito exatamente às 8 horas da noite, meu celular tocou, mas eu não atendi. Fiquei olhando um pouco para o céu cheio de estrelas e quando estava pronto para pular, meu celular tocou novamente. Não sei o que houve, mas decidi olhar quem era. Quem estava me ligando era a mãe da minha noiva, minha ex-sogra. Ela nunca tinha me ligado antes, então decidi atender. Ela estava chorando muito e me disse que tinha sonhado na noite anterior com a filha dela. E no sonho ela pediu que a mãe dela me ligasse no outro dia, exatamente às 8 horas da noite, e conversasse comigo. Pediu para ela me dizer que o que eu estava prestes a fazer só iria piorar as coisas e o sofrimento. Ela disse no sonho que estava bem, mas para ela continuar o caminho, a mãe dela e eu teríamos que seguir o nosso caminho também. Minha noiva e eu tínhamos o costume de dar uma rosa branca um para o outro. Quando falei com a mãe dela, eu decidi descer e voltei para o meu apartamento. Quando entrei, senti um cheiro de rosas brancas por todo o apartamento, mas era ainda mais forte no quarto dos meus pais. Quando voltei ao quarto deles para pegar a carta de despedida, tinha uma rosa branca debaixo do travesseiro, junto com a carta. Naquela noite, minha vida mudou. Comecei a sair da depressão e hoje estou seguindo o meu caminho, lembrando sempre da felicidade que transbordava dela e do que ela disse para seguirmos adiante. Tenham fé e acreditem sempre em Deus, por mais que a situação seja difícil. Esse fato é real
e aconteceu comigo. Quando eu tinha 15 anos, costumava frequentar a praça da minha cidade com uma amiga. Tínhamos um amigo que trabalhava como chapeiro em uma lanchonete e sempre íamos lá para visitá-lo e bagunçar um pouco. Naquela época, as lanchonetes eram muito populares. Eu saí de uma delas e fui encontrar meu amigo juntamente com a minha amiga. Nós o perturbamos e ele costumava me chamar de Paquinha, porque eu só saía à noite. Lembro como se fosse hoje. Rimos muito, comemos os lanches que ele preparou para nós e, ao sairmos da lanchonete, ele gritou para mim: "Ei, Paquinha, volte aqui, não está esquecendo nada?" Eu voltei e respondi: não estou esquecendo nada, você é maluco." Ele riu e disse: "Me dê um abraço, vai que este é o último ano, o último sorriso, a última brincadeira que teremos, vai que eu morro." Enquanto ainda ria, ele continuou: "Paquinha, se eu morrer hoje e você não vier ao meu velório, vou aparecer no seu quarto." Briguei com ele e disse: "Imagina, não faz esse tipo de brincadeira, ainda temos muita diversão pela frente." Ele me deu um abraço apertado e, quando eu estava saindo, disse: "Adeus, Paquinha, cuide-se." Andei umas 3 quadras e ouvi um tiro. Minha amiga que estava comigo disse: "Amiga, ainda bem que fomos embora, alguém foi morto na praça." Eu brinquei e disse: "Bem, menos uma pessoa no mundo." E continuamos o nosso caminho. No dia seguinte, fui ao centro novamente para ir à lanchonete. Não demorou muito para minha amiga chegar chorando e me dizer que o Fofão, o apelido dele, havia morrido na noite anterior. Como haviam 2 pessoas com o mesmo apelido, nunca imaginei que fosse ele. Ela disse: "É assim que conhecemos os amigos falsos, né? Ontem vocês estavam rindo na lanchonete e tudo mais, e você ainda não foi no velório dele." Fiquei paralisada. Não acreditei na hora, só conseguia lembrar dele dizendo que, se morresse, viria me visitar no quarto se eu não fosse ao velório dele. Muitos agora devem estar se perguntando se mais tarde eu fui ao velório do meu amigo. A resposta é não. Eu não fui vê-lo no velório dele, não tive coragem. Saí da lanchonete e fui para casa, chorando e triste, relembrando a noite anterior, o sorriso dele e a alegria dele. Meu quarto estava na varanda da casa, e quando cheguei em casa e abri a porta do meu quarto, o vi de pé. Ele disse: "Eu te disse que se você não viesse ao meu velório, eu viria te visitar no seu quarto." Ele apareceu para mim porque eu não atendi o único desejo dele. Naquela noite, eu gritei muito alto. Meus pais não ouviram ou a minha voz não saiu porque me lembro de estar gritando muito alto. Hoje, com 35 anos, ainda me lembro dele e da cena que eu presenciei. Hoje compartilho com vocês a experiência mais aterrorizante da minha vida. Uma que ocorreu quando eu tinha 25 anos. Na época, estava prestes a mudar para a capital de São Paulo, mas antes disso, decidi visitar minha mãe no interior. O que eu testemunhei naquela casa mudaria a minha perspectiva sobre o mundo para sempre. Minha mãe havia se mudado para uma modesta casa nos fundos de uma propriedade, e logo que me aproximei, senti um arrepio na espinha. A energia naquele lugar era sufocante. A minha garganta apertou, meus olhos lacrimejaram e eu sabia que algo estava profundamente errado. Ao alertar a minha mãe sobre a atmosfera sombria da casa, seus olhos revelaram uma tristeza profunda e ela murmurou que já estava ciente. Minha irmã caçula, no entanto,
compartilhou histórias ainda mais inquietantes. Ela contou sobre a porta do guarda-roupa que se abria sozinha e os perturbadores ruídos que ecoavam pela casa, especialmente à noite. Mas antes de prosseguir, devo mencionar que essa não foi a primeira manifestação do sobrenatural naquela casa. A sensação de opressão era constante, mas aquele dia foi o início de um pesadelo. Eu senti uma necessidade desesperada de fazer algo a respeito, e então, sozinha, decidi enfrentar o desconhecido. Obcecada pelo oculto e destemida diante de tais mistérios, comecei uma série de rituais e orações, uma tentativa desesperada de limpar a casa de sua presença maligna. Encarei a escuridão de frente e, com uma voz trêmula, desafiei qualquer entidade presente a se manifestar. Não demorou muito para que o inesperado acontecesse. De forma quase imediata e aterrorizante, as xícaras da minha mãe que estavam sobre a mesa foram violentamente lançadas ao chão. A partir desse momento, eu sabia que algo sinistro estava se manifestando. Não sei de que forma fui guiada até o quarto, justamente em frente ao guarda-roupa que tanto intrigara minha irmã. Ali me deparei com a criatura mais horrenda que poderia imaginar. Uma figura encapuzada com chifres retorcidos e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Fixou sua atenção maligna em mim, ostentando um sorriso distorcido e aterrorizante. Paralisada de medo, observei a criatura, que media cerca de 1 metro de altura, permanecer imóvel diante de mim. No entanto, em um instante de terror, vislumbrei uma visão perturbadora. Como um raio, vi a criatura avançando em minha direção, como se ela tivesse a intenção de me abusar de alguma forma. Fui tomada pelo pânico, mas antes que algo terrível acontecesse, a criatura desapareceu. Não sei o que foi aquilo e até hoje não encontrei as respostas, mas nunca mais vi nada parecido desde aquele dia. Suas características horrendas estão gravadas na minha mente para sempre. Minha mãe, após esse evento traumático, não hesitou em deixar aquela casa assombrada para trás. Foi um adeus a um pesadelo vivo. Mas o que me assombra até hoje é a sensação de que o mal está sempre à espreita nas sombras, esperando para se manifestar em nossa realidade, se assim permitirmos. Estes relatos são um lembrete sombrio de que a fronteira entre o nosso mundo e o desconhecido é tênue, e as consequências de brincar com o oculto podem ser terríveis. Lembre-se, o mal espreita nas sombras e não devemos provocá-lo, pois nunca sabemos o que pode emergir. E a pergunta que fica é: você acredita no sobrenatural?